gravado agora, tá? Isso. Tá gravando. Vocês estão vendo a tela ainda? Por favor, teste. Normalmente. Tá. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Então, ó, o que acontece? Eu agora tenho uma função de duas variáveis e eu quero fazer a definição de integral. Uma coisa é eu definir para eu entender o que eu estou calculando. Outra coisa depois vai ser como eu calculo isso. Então, o que, que o Pozzani mostra para a gente lá? Eu pego uma região aqui, essas coisas coloridinhas, cara, ó. Essa aqui é essa minha região aqui, ó, tá? É onde a função está definida. Isso significa que acima dessa região aqui, acima dessa região, eu tenho o gráfico de uma função. Tudo bem? Isso aqui é o meu f de xy, ou seja, é o gráfico. É esse gráfico aqui que a gente não precisa desenhar para fazer o cálculo de uma função de duas variáveis. Tá claro isso? Pois bem, aí eu quero definir a integral. O que que ele faz? Ele usa o mesmo conceito que a gente tem em cálculo 2. Ele faz isso por partição. Como assim? Ele pega uma variação de x, de A até B, retangular, uma variação de y, de C até D, tá certo? Para poder trabalhar nesse retângulo. Por que nesse retângulo? Porque aqui eu consigo dividir os intervalos em pedaços do mesmo jeito que eu fazia lá em cálculo 2. Aí eu vou usar a mesma ideia de cálculo 2. Feita essa divisão no AB e no CD, eu tenho uma malha aqui, ó. Tá bom? Eu não vou desenhar todos para não superlotar a minha imagem. Mas eu tenho essa malha aqui. Estão acompanhando? Pode ser pelo chat ou pode falar. Só para eu saber que eu não estou falando sozinho. Tranquilo, tá dando pra acompanhar, sim. É, Bárbara, você não tem noção de como é que é desesperador ficar falando sozinho aqui. Bom, vocês têm noção porque vocês também estão falando sozinhos, né? Eu espero. Muito bem. Então, a ideia desses dois retângulos é para que eu possa fazer a partição. E o que que ele chama de partição, que ele coloca lá no coisa? São esses subretângulos aqui, ó. Vou destacar um deles. Tá? A partição são esses retângulozinhos aqui, ó. Não vou ficar usando as mesmas anotações para ser um pouco mais rápido. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação de y e eu tenho uma variação de x. Esses dois me dão uma areazinha. Certo? E aí, tendo esses coisinha aqui, esses retângulos aqui, coisinha bonita, né? Eu escolho um ponto dentro de cada retângulo desse, de forma que eu tenha um ponto em y e um ponto em x. Ou seja, eu tenho um x e um yj. Por que que eu preciso desses pontos? Porque tendo esse ponto, eu venho aqui e calculo a imagem desse ponto, f de xi, yj. Vejam que eu estou construindo a integral. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente não usa para calcular a integral. Eu uso o teorema de Fubini.
Mas eu preciso entender o que a integral representa, o que ela calcula e como ela é, certo? Então, pegando isso aqui, que conta que eu faço? Eu faço a seguinte conta. Eu pego esse valor, f de x e yj. Esse valor aqui é uma altura, certo? Eu multiplico isso aqui pela área da base, que é esse cara aqui, ó. Que é o quê? Delta x vezes delta y. O Possano, acho que ele nem usa essa notação de delta x e delta y, não me lembro. Mas é isso que a gente faz, certo? Eu pego esse tamanhozinho aqui vezes esse tamanhozinho aqui. Quando eu faço isso, ó, a área da base vezes a altura, isso aqui me dá o quê? Isso me dá um volume. E é o volume de quem? Esse volume aqui, ó. Ficou torto, mas é esse volume aqui, esse volume branco. Área da base cor-de-rosa vezes a altura dada por esse ponto aqui. Ok? Então, aí o que eu faço? Somo esses caras todos. Somo todos eles. Em I e J. E aí eu tenho todos os retângulos, todos esses prismas aqui de base retangular que estão abaixo da minha superfície. Feito essa soma, eu faço essa partição ir para zero. Essa partição vai para zero. Isso aqui ficou muito em cima do Palmeiras, credo. Essa partição aqui tem que ir para zero. Estão acompanhando? Sim. Sim. Certo? Como é que eu faço essa partição ir para zero? Basta eu fazer, primeiro, qual é o tamanho da partição? O tamanho da partição pode ser definido de várias formas. Ele pode ser o tamanho da maior diagonal, do maior retângulo, pode ser o maior lado do maior retângulo, um dos dois lados, porque esses retângulos não precisam ser de mesmo tamanho. Então, eu pego ou o maior diagonal ou o maior lado, seja qual lado for, e faço esse lado ou essa diagonal ir para zero. Se o maior vai para zero, todo mundo vai para zero. Agora, como é que eu faço esse negócio ir para zero? Eu aumento o tamanho de pontos que eu tenho aqui na partição. Certo? Então, quando eu faço isso, essa área vai ficando cada vez menor e ela se aproxima do ponto. Mas ela não vai ser zero, porque eu estou falando em limite. Tá certo? Eu não vou fazer isso aqui ser zero. Eu estou fazendo a partição tender a zero. E é aí que eu tenho a minha integral. Por quê? Porque aí eu calculo o limite, certo? Da partição indo para zero, desse negócio todo aqui, ó. F de xi, yj, delta xi, delta yj. Certo? E aqui eu tenho I e J. Eu costumo brincar, quando a gente está fazendo as aulas convencionais, de que quando eu calculo esse limite, o que acontece? Essa integral aqui, esse somatório, vira a minha integral. Que eu estou usando de duas variáveis, como são duas variáveis, então eu uso duas integrais. A minha função, agora ela vai atingir todos os pontos do domínio. E o meu ΔX e meu ΔY é que vão virar o meu dx e dy, aqui ainda independente da ordem, porque eu estou falando, ainda não defini a ordem de integração. Então, efetivamente, esse limite é essa integral. Tá claro?
Entendi. Então, na verdade, aquilo que eu tinha falado a respeito de tender a zero e tudo mais, seria como se a gente fizesse é, as, digamos, os lados dessa partição retangular diminuir se aproximando a zero de maneira infinita, é isso? Até que Isso, fique próximo a um exatamente isso. ponto. Ah, beleza. Isso. Ok. Aí o que que é? Quando isso acontecer, eu vou tentar fazer um outro desenho aqui só para a gente, ó, só para vocês visualizarem mais ou menos o que eu estou falando. Quando isso aí acontecer, do limite tender a zero, o que que vai acontecer? Eu vou somar todas essas alturas aqui, ó. Eu estou colocando esse passado só para vocês verem o que está acontecendo. Entendeu? Eu vou fazer a soma dessas alturas todas, porque agora eu estou falando de pontos. Nem todos estão paralelos, mas estou falando de aquela partição que eu tinha antes, ela virou um ponto. E aí eu vou somar essas alturas todas aqui, ó. Então a integral, efetivamente, eu estou somando essas alturas. Certo? Cada um dessas alturas aqui é um f de xy para um xy dentro desse domínio. Então, quando eu faço isso em todo o domínio, eu somo todas essas retinhas aqui. E aí eu tenho o volume. Ok? Mas isso é o conceito. Então, a integral continua sendo uma soma, como era antes. Só que antes eu somava aqui, certo? Eu somava essas retinhas aqui, ó. Lembra? Eu fazia a partição tender a zero e somava as alturas. Eu continuo somando alturas. A diferença é que eu peguei esse domínio e joguei ele para o plano. Então, as minhas retinhas que eu continuo somando agora vão variar em x e y. Por isso que eu tenho uma integral dupla. Tá claro? Sim, perfeitamente. Obrigado, professor. Perfeito. Então, isso aqui é o conceito. Agora, a gente tem que ver como é que esse conceito funciona na prática. Como é que eu calculo a integral na prática? É aí que entra o teorema de Fubini. O teorema de Fubini, ele separa o meu cálculo em dois. O pessoal que entrou aí, que está entrando, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Zé, você prefere que tire a dúvida pelo chat ou falando? Falando é melhor. Então, eu tô com uma dúvida em relação aos exercícios de 1 a 4, na parte que ele pede para esboçar Certo. a área de integração. Eu tô tendo dificuldade em fazer isso. Será que você poderia dar uma luz? Perfeito. Então é exatamente no ponto que eu estou aqui. Acredito eu. Vamos tentar. Você Ok. está na reunião desde que hora? Você ouviu o que eu falei sobre essa parte Eu conceitual? entrei tem 5 minutos. Tá, então você pegou o final dessa parte conceitual, certo? Peguei sim. Tá, o que eu estava falando aqui é como é que a gente define a integral dupla. Então, uma coisa é a integral dupla em termos de conceito, o que ela é, até mesmo matematicamente falando. Outra coisa é como eu calculo isso. São coisas diferentes. Lógico que eu consigo calcular usando toda essa teoria, mas a gente não vai fazer isso, não faz o menor sentido a gente fazer isso. É por isso que entra o teorema de Fubini. Tá? Só um minutinho. Muito bem, então, Catiele, acho que a sua dúvida eu vou responder agora. Espero eu. Se eu não responder, depois você me fala.
O teorema de Fubini, ele define, ou ele divide a forma de calcular a integral dupla, basicamente pelo formato do domínio da região. Então, veja só. O domínio é isso aqui, que eu estou falando. A função está aqui em cima. O que eu tinha dito para vocês já há algum tempo é, esse gráfico da função, eu não preciso desenhar, tá? Mas o gráfico do domínio é imprescindível. Em cálculo em funções de duas variáveis, desenhar o domínio é muito fácil. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais difícil quando a gente passar para funções de três variáveis, tá? Mas esse é um outro momento. E eu espero que a gente consiga fazer isso todos juntos. Vamos ver como é que a gente vai desenrolar isso aí. Muito bem. Então, ó, o teorema de Fubini, ele divide o domínio em dois domínios básicos. Um é quando eu tenho um retângulo, e para eu ter um retângulo, o que precisa acontecer é x estar entre duas constantes e o y estar entre duas constantes. O teorema de Fubini divide em duas regiões. Essa e o resto. Qualquer coisa, eu disse qualquer coisa, qualquer uma, que não seja isso, é o outro caso. Tudo bem? Qualquer variação que não seja x entre duas constantes, y entre duas constantes, é o outro caso do teorema de Fubini. Então, essa aqui é a parte 1. Vou colocar aqui. Ó. Essa é a parte 1. O que o teorema de Fubini fala nessa parte 1? Para alguns isso está sendo redundante, mas ouvir muitas vezes nunca é demais. O x está aqui, ó. X varia entre A e B. O y está aqui, ó. Certo? O y é maior ou igual a C, menor ou igual a D. Essa é a variação de y. O teorema de Fubini diz o seguinte: a integral dupla sobre essa região aqui, tá? De uma função f de xy, dA, e aqui, de novo, eu vou chamar atenção para o fato de que o dA representa um elemento de área. Tá? É essa áreazinha que a gente tratou aqui. Ó. Então, ele também pode ser escrito como sendo dx dy, ou também pode ser dy dx. Tá? Quando aparece nesse momento, onde eu ainda não tenho limites de integração, se aparece aqui dx dy, é simplesmente porque eu estou deixando claro quem são as minhas variáveis de integração. Eu ainda não estou deixando claro, eu ainda não estou preocupado com a ordem de integração. Por isso que eu gosto de deixar assim. Só o dA. Justamente para não induzi-los a pensar que a integração tem que ser xy. Tá? E aí o que acontece? Estando eu numa região retangular, eu posso integrar primeiro em qualquer uma das duas variáveis. Eu posso escolher qual delas eu quero. O que eu não posso é misturar as coisas. Então, se eu vou integrar isso primeiro em x, vou colocar aqui em verde. Se eu vou integrar isso primeiro em x, eu
obrigatoriamente coloco as variações de x aqui, A e B. E se depois eu vou integrar em y, obrigatoriamente as integrações, as variações de y tem que estar aqui. E a integral, ela é sempre feita de dentro para fora. Ou seja, eu integro isso aqui primeiro e isso aqui em segundo. Certo? E a relação tem que ser a integral de dentro com a variável de dentro, a integral de fora com a variável de fora. Isso está claro? Sim. Deixa eu ver aqui. Só para confirmar, nesse primeiro momento não vai fazer diferença o desenho que eu fizer na parte... Não vai fazer diferença nenhuma. Eu até nem preciso fazer, eu não preciso necessariamente, Hudson, fazer esse desenho aqui. Para integral dupla, eu posso trabalhar só aqui, se quiser. Ah, não, tranquilo. É que eu pensei mais por conta do exercício que a Catiele falou, porque ele pede o desenho da região, não só da região, né? Ele pede o desenho de como que você vai integrar o negócio, né? Ele pede Não, desenho da área de integração, né? Esboce a então. região de integração. Ou seja, é isso aqui que ele quer que você desenhe. Desse jeito que está aqui. E calcule a integral. Aí é outra história. Mas é para desenhar o desenho desse jeito aqui. Ah, ele não quer que a gente desenhe a função, então, porque a minha dificuldade, estava sendo em, tipo, não delimitar a região. A região é fácil, é x e y normal. Minha dificuldade estava sendo em colocar a função, sabe? Deus me perdoe. Nem eu sei desenhar essas funções aí. Ok, então. Já o gráfico 3D. Como se eu fosse alguma coisa, né? Não é isso? Nem eu. Parece que eu estou num pedestal. Não foi nesse dizer, foi no sentido de que não é necessário. Claro, tem muitos dessas funções aqui, se a gente parar, olha os exemplos que o Cláudio fez no vídeo dele, tem muitos aqui que até dá para desenhar, tá? Mas não precisa. O que é importante a gente entender é que eu só preciso saber se a função, se ela for toda positiva, assim, na hora de interpretar o que eu estou calculando, é que eu preciso ter certeza de como ela é, de como a função é. Se ela está para cima do plano XY, se ela está uma parte para cima, uma parte para baixo. Aí vem outra história. Mas nesse momento, que a coisa está só no âmbito da prática, a gente ainda não está interpretando. A próxima aula já vai ser de interpretação. Tá bom? Só um segundo, por favor. Desculpa, eu só estava pedindo água aqui que eu estou com a garganta estourando. Ó, o que acontece? Nesse momento, eu só preciso que vocês entendam como fazer o cálculo. Tanto da primeira parte do teorema de Fubini, quanto da segunda. Mais ainda da segunda, porque a segunda é mais difícil que a primeira. Embora alguns aí tenham dito, não, entendi melhor a primeira, a segunda do que a primeira. A primeira talvez seja tão fácil que vocês estão se confundindo. Tá? Sem menosprezar as dificuldades de ninguém, pelo amor de Deus. É só pro fato de que ela, às vezes, você pode achar que está muito difícil, porque não pode ser tão fácil assim. É só isso que eu estou dizendo, é só isso que eu falei aqui. Tá? O que é interessante no teorema de Fubini é que, além desta ordem de integração que está aqui, eu também posso fazer na outra ordem. Eu posso pegar a minha função, f de xy, e integrar primeiro em y. E depois em x. Só que se eu fizer isso, eu preciso obrigatoriamente alterar isso aqui também. Isso está claro? Sim. Então,
Nossa, água é bom, né? Então, eu posso calcular dos dois jeitos. Tá? Porém, eu preciso respeitar a ordem. Opa. Fazendo dessa segunda forma aqui de baixo, esse aqui eu vou integrar primeiro, e esse aqui eu vou integrar depois. E aí, de novo, a integração também respeita a mesma coisa da derivação. Se eu estou integrando primeiro em x, como está aqui, a minha variável y fica... Aí depois eu integro em y, até porque o x vai sumir. Se eu estiver integrando aqui, a minha variável x é constante e eu vou integrar em y. E aí o y vai desaparecer, vai sobrar o x. E aí eu integro em x. Tudo bem? Tudo bem. Isso te ajuda, Catiele, a resolver os exercícios? Então, eu já resolvi todos. Eu tava só com dificuldade no desenho. Do desenho mesmo, porque eu achei que tinha que colocar a função. Então, o que eu preciso fazer é só delimitar a região mesmo. Que nem, por exemplo, no exercício 1, em X ele vai estar de 0 a 3 e em Y de 0 a 2. Aí eu tenho que só fazer um quadradinho delimitando esse espaço. Isso. O desenho pede, o exercício pede para que vocês façam um desenho desse jeito aqui, ó. Ok, então. Achei que era mais difícil. Exatamente. Por isso que o negócio não é tão difícil como vocês estão esperando que seja. E aí, ó, só voltando na questão do Fubini da parte 2, deixa eu ver se ele está aberto aqui ainda. Tá. O que acontece aqui, ó? Nesse caso, o que é importante a gente entender no Fubini quando a região não é um retângulo? Isso é o que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando não é retângulo, a primeira coisa que eu preciso é identificar qual das duas variáveis que está variando entre constantes. Sempre. Presta bem atenção. Sempre. Vai ter uma delas variando entre duas constantes. Se as duas estiverem variando entre duas constantes, não é uma região que não seja retângulo. Então, se você está olhando para uma região que não é retângulo, a sua integral não pode ter x e y variando entre constantes. Isso está claro? Sim. Se a região que você está olhando, ou a região que está sendo descrita para você, não é um retângulo, a sua integral não pode ser como Fubini, como a primeira forma. X e y entre constantes. Uma delas tem que variar entre funções. Muito bem. Feita essa identificação, ou seja, se o x varia entre constantes, x é a última variável a ser integrada. Se o y varia entre constantes, se o x varia entre constantes, desculpa, é porque o y varia entre funções. E aí, eu sempre digo que se a gente tivesse que pintar essa região aqui com riscos na mesma direção do eixo Y, vocês concordam que eu teria que fazer isso aqui, ó? Tá todo mundo vendo aí, não? Sim. Tá vendo? Então, para eu pintar essa região, eu tenho que começar aqui embaixo e terminar aqui em cima. Então, essas duas funções aqui é que definem a variação de y. Tá claro isso? Então, quando eu vou definir a variação de y para esse caso aqui, eu sei que o y varia dessa função de baixo até essa função de cima. E aí, quando eu integro em y, eu vou trocar o y por essas funções de x. Lembrando que uma dessas funções pode até ser constante. Se as duas forem constantes, eu estou no caso anterior.
certo? Então, quando eu faço essa integral aqui, quando eu faço essa primeira integral, eu vou integrar em y. E aí eu substituo o y pelas funções de x. O que faz com que o resultado dessa integral de dentro seja uma função de x. Quando eu integro em x, eu tenho valores constantes, isso aqui me dá um número real. Tudo bem? Do contrário, quando o y varia entre duas constantes, o y vai ser integrado por último. E aí, quando eu olho para a variação de x, da mesma forma que eu fiz lá, o x aqui, ó, tem que começar aqui, terminar aqui. Então, é como se eu quisesse pintar assim agora. Certo? Então, primeiro o Daniel San pintou a cerca, agora o Daniel San pintou a parede. E só entende isso quem já assistiu o Karate Kid. Beleza? E aí, a hora que eu olho para a variação de x, que vai ser a primeira variável, a variação de x é dada por essas duas funções aqui. Certo? Aqui é a variação de x. Então, x varia dessa função g até essa função h. Tudo bem? Então, no teorema de Fubini, na parte geral, na segunda parte, inverter a ordem de integração não é tão simples. Tá bom? Sim. Mas eu espero que vocês consigam fazer os exercícios. Os exercícios vocês têm até sexta-feira para fazer, só reforçando. E aí eu vou disponibilizar um espaço para vocês fazerem o upload desses exercícios para mim. Zé, Sim. em relação aos exercícios de 1 a 4, ou de todos até, teria como você disponibilizar para a gente quais seriam só as respostas? Sim. Depois que terminar os exercícios, depois que vocês fizerem os exercícios, eu vou disponibilizar para vocês o gabarito. Ah, tá, só depois. Uma outra dúvida. E aí vocês vão corrigir esses exercícios e vão me mandar as notas de vocês, tá bom? Ah, ok. Uma outra dúvida. Uma das minhas respostas deu 0. Isso seria algo impossível? Não, impossível não é. Veja só. Vou fazer aqui, ó, aqui no cantinho. Função seno e cosseno? Não, é o 2. Não. Eu não estou falando dos exercícios de vocês. Estou fazendo uma pergunta. Lembra da função seno e da função cosseno? Ah, lembro sim. Vamos pensar aqui, ó, na função seno, por exemplo. Seno de 0 é 0, certo? Certo. O seno sobe, o seno desce, o seno sobe de novo, certo? Que ponto é esse aqui? Quando é que o seno é 0 de novo? Em 2π? Em 2π. Certo? E aqui é 0. Voltando lá para cálculo 2. Quanto é que é a integral de seno de x de 0 a 2π? 0. Por quê? Porque seno de 0 é 0 e seno de 2π é 0. Não. Quando eu faço a integral, o seno vira cosseno, certo? Isso, verdade. Calculo o cosseno no 2π e calculo o cosseno no π. Por que isso aqui é? Porque a integral, ela tem uma parte positiva e ela tem uma parte negativa. Quando eu somo, o que eu estou fazendo é somando essas alturas aqui, ó. Só que para essa altura positiva, eu tenho uma igual negativa. Então, quando eu somo a de cá com a de cá, elas se anulam. Isso lá no cálculo 2. Analogamente, a gente tem isso no cálculo 4 também. Então, se a função que eu estou integrando não for toda ela positiva, a integral não me dá volume. Ela me dá a soma desses valores. Agora, se uma parte está para cima e uma parte desses valores está para baixo, e esses valores, e essa quantidade que está para cima é igual à quantidade que está para baixo, a integral dá 0. Então, poder dar 0? Pode. Eu só não sei dizer, porque eu não calculei os exercícios, se tem algum que efetivamente dá 0. Mas
que pode dar zero, pode. Tá bom? Ok, eu tinha esquecido dessa questão, mas muito Essa obrigada. propriedade, sim. Mas é isso aí. Tá respondido? Tá sim, Zé, muito obrigada. Gente, agradeço vocês. Sim, Eu Zé. vou precisar sair porque eu tenho que ir para outra aula. Mas diga, últimos comentários. Não, na verdade, eu só queria que você afirmasse, não precisa explicar, não. Quando eu tenho que fazer a primeira integral ali em dx, eu tenho que mudar as funções, né, que seriam as compostas aí que ficariam na região de integração aí, como o x em de y, né? Sim, sim. Essas funções aqui precisam estar dependendo de y. Você está falando desse caso aqui, É, mostrando. Se eu vou integrar em x, isso, eu vou isso. integrar em x primeiro, a variação de x precisa ser entre funções de y. Reforço, uma dessas funções pode até ser constante, mas não as duas. Se as duas forem constantes, você está no caso anterior. Ou você está errado. Porque se a região que você está olhando não é retângulo, a primeira das variáveis a ser integrada não pode ser entre duas constantes. Tá claro isso? Certinho, então, Zé, valeu. Então tá. Até mais para vocês. Até a próxima aula.